prefeito Matheus Marum, a Thaís Moron, Thaís Moron. A Thaís Romão, Ô, Francisco, a Thaís disse que vai encomendar lá o piso, tudo lá no Pidu. Só tá faltando o marido, né? Daqui 20 anos ela vai lá e aí esse serão pisos modernos. Mas eu tô nova ainda, Cida, ainda dá. Eu tô bem nova ainda. Vai 20 anos ele não guarda, tá? Ó, gente, o único novo que nós estamos vendo na tela é o prefeito Marum. Porque nós já estamos dobrando o cabo da Boa Esperança. Eu e a Cida já dobramos. A Thaís está lá se segurando, né? Eu estou caminhando. Tá, a passos largos. Gente, quem quer fazer a primeira pergunta ao prefeito Marum? Eu quero fazer a pergunta, apesar de eu até já saber a resposta, porque eu cutuquei ele agora no intervalo. Né? Vai lá. Ô, prefeito Marum, muito bom dia. Aí outro dia, prefeito, eu cobrei o senhor, né, que não tinha uma placa, né, indicando ali na rodovia João Leme dos Santos, indicando, aqui entra para a prefeitura de Salto de Pirapora. Eu falo isso porque uma vez por mês, pelo menos, eu estou aí na cidade de Salto de Pirapora, que eu gosto muito, né? Que eu tenho parentes aí também. Como é que tá, prefeito? Vai ter placa ou não vai ter placa nessa rodovia? Bom dia Kiko, bom dia Cida, bom dia Thaís, bom dia a todo mundo que está aí, todos que estão nos acompanhando. Sempre muito bom estar com vocês aqui. E conforme a gente estava conversando aqui fora do ar, né, Cida? Eu estava te explicando que aqui nós recebemos a informação de que toda a estrada, né, ao longo entre Salto e Sorocaba, os 18 quilômetros, que a gente teria várias placas sendo distribuídas aí ao longo do trecho. Então a gente já percebeu que as placas de sinalização das áreas de maior velocidade ou curva, redutor de velocidade, tudo isso já está sendo implantado. Então, eu acredito que as placas indicativas da prefeitura mesmo, ou dos outros bairros que vão ser colocadas, logo já sejam instaladas. E aí você pode ficar tranquila, essa placa ela vai fiscalizar. Eu já fiscalizo. Quando a gente implantar e você vai para casa, faz uma selfie. Vamos inaugurar a placa com a Cida, põe ela do lado, puxa uma faixa, aí vai Cida. Thaís, pergunta ao prefeito Matheus. Bom dia novamente. Aliás, Geraldo Alckmin deve falar, ex-tucano, deverá falar amanhã às 8 horas da manhã aqui na Jovem Pan. Depois tem o Manga, depois tem o Cláudio de Sorocaba, mas às 8 horas via Skype houve uma possibilidade. Tentamos hoje o Haddad, não conseguimos. Todo mundo está sendo convidado para participar. Cláudio que está indo agora com o vereador João Donizete e outros vereadores plantar árvores, né? Isso é uma lei, aliás, né? Um decreto aqui da Câmara que sempre na data aqui do início da primavera se plantem árvores ao redor aqui do Legislativo Sorocabano. Se eu fosse plantar uma para você, eu ia plantar um cactus, Cida. E aí você abraça o cactus. Eu vou te dizer uma coisa, abraçar é um abraço, mas que tem cactos muito lindos. Tem mesmo. Tem, então eu vou levar isso como um elogio. E leve sim. Prefeito. Vai lá, Thaís. Nós vimos aí recentemente o apoio do ex-secretário do Dória, né, o Henrique Meirelles, que foi ministro, enfim... ele tinha uma ligação também, né, forte ali dentro do PSDB, tanto que o Dória chegou a indicá-lo como, né, o Dória gostaria muito que ele fosse o vice do Rodrigo Garcia na chapa, e ele declarou apoio ao Lula. O que você entendeu desse apoio? Existe um braço dentro do PSDB que pode caminhar com o Lula? Né? Porque Simone Tebet, você não vê ninguém do PSDB ali levando o nome dela na campanha, em material, é muito difícil, ninguém fala da Simone Tebet dentro do PSDB, apesar da vice dela ser a Mara Gabrilli, a senadora Mara Gabrilli. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso. Existe, até pelo Alckmin, pelo Henrique Meirelles, uma possibilidade de um braço do PSDB num segundo turno apoiar o PT?
Bom, perfeita pergunta. Eu acredito que não tenha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, principalmente pelo fato tanto do Alckmin não ser mais do PSDB, quanto o Meirelles também não ser do PSDB. Meirelles foi do PSD para o União Brasil e o Alckmin foi para o PSD. Então a ligação dos dois, a capilaridade dos dois dentro do PSDB é muito limitada hoje, né? Se eles tivessem desejo de conduzir as alianças que o PSDB faz ou pode vir a fazer, eles que tivessem ficado no partido. De fora do partido, eu tenho certeza que eles não vão mandar em absolutamente nada. A influência deles é bastante limitada. E é bom reforçar também que aqui em São Paulo, o PSDB se posiciona firmemente contra o PT. Tanto é que o Rodrigo faz frente aí ao Haddad, rivaliza com o Haddad e com certeza vai para o segundo turno com o Haddad e vai ganhar do Haddad. Então o PSDB não tem motivo nenhum aqui em São Paulo para se unir ao PT. Prefeito, o senhor acredita, já vem acontecendo o crescimento do governador Rodrigo Garcia, crescer no limite da hora que precisa crescer? Eu acho que é como eu sempre falei, Kiko. Ele cresce no momento certo, cresce com uma musculatura adequada, vem sempre com uma base forte. O crescimento constante, ele é difícil de se ter, né? Mas quando você analisa a forma como vem sendo conduzida a campanha do Rodrigo, é muito interessante esse crescimento dele. É constante, é firme, sempre oscilando acima da margem de erro para cima. Então, é um crescimento real. Eu acho que o que a gente está vendo agora é reflexo do que a imprensa tem feito, né, do trabalho da imprensa, de colocar luz aos debates, colocar luz às propostas dos candidatos. E à medida que isso foi acontecendo, as pessoas foram conseguindo ver que o Rodrigo é a melhor opção para o Estado. É o mais competente, é o mais preparado, é o que tem o melhor plano de governo. Então, naturalmente, à medida que fosse sendo dada a transparência, fosse aparecendo tudo isso, a realidade de cada candidato para o eleitor, era natural que os eleitores de São Paulo fossem escolhendo, optando pelo Rodrigo. Então, esse crescimento dele já era esperado, né? E eu acredito e tenho plena certeza que ele vai estar no segundo turno. Ô, prefeito, eu vou discordar do senhor. Eu considero que o Rodrigo Garcia, quando ele começou a campanha, ele estava meio realmente PSDB, em cima do muro. Agora, o que aconteceu aqui para frente? Ele escolheu um adversário. Esse adversário é o Tarcísio. Ele viu que nesse momento ele não tiraria a voto do Haddad, e sim do Tarcísio, é ele que ele teria que tirar, porque é com quem ele está competindo. Até pela própria propaganda do partido, que vai para o ataque questionando essa sempre do Tarcísio não ser de São Paulo, vai na questão do Tarcísio ter declarado apoio ao Fernando Collor. Então, para mim, o Rodrigo Garcia passou a crescer a partir do momento que ele mudou o alvo dele, que passou a ser o Tarcísio. É porque o Tarcísio dá munição também, né, Cida? Você vê, gravar um vídeo em apoio ao Collor é vergonhoso, né? Então, a partir do momento que começa a dar munição, eu acho que, eu pensando aqui com a minha cabeça de político, se o meu adversário está me dando munição, eu vou usar, né? E é natural, eu acho que conforme o Tarcísio foi dando todas essas oportunidades do Rodrigo superar e ir para cima... Prefeito, o senhor achou que a resposta dele foi imediata contra a Vera Magalhães? Antes tinha acontecido com o presidente Bolsonaro. Ali ele tentou criar uma situação positiva em favor das mulheres, já que o presidente tinha repetido essa questão, e ele rapidamente tentou neutralizar a Vera Guimarães, jornalista, na qual o presidente e aquele outro deputado falaram que ela era um lixo para o jornalismo brasileiro. Olha, Kiko, eu acho que ali, com a atitude dele, ele demonstrou o que ele já vinha demonstrando, né? O oportunismo dele. Como que ele chuta o deputado ali 2 minutos depois do ocorrido, né? Mas
em momento algum ele menciona que foi ele que levou o deputado lá. Ele já conhecia o deputado, fez campanha para o deputado, sabia 100% quem era aquele deputado, conhece o perfil dele, né? Já sabia o quão ruim é aquele deputado. Então, do meu ponto de vista, não tinha nem que levar um deputado daquele para o debate. Escolheu esse deputado para fazer parte do staff dele ali, né? Então, depois do acontecido, querer corrigir, falar que, olha, estamos excluindo ele aqui da nossa campanha, isso aí é jogar pro público, né? Querer dar showzinho, tapar o sol com a peneira. Para mim, não cola, né? Depois que aconteceu, aí querer dar uma remediada não funciona, mas o fato dele ter levado esse deputado fazendo parte do staff dele já demonstra realmente qual que é a intenção dele. Mas é difícil, né, você controlar uma outra pessoa, né? É muito difícil. Por exemplo, o PSDB está tendo uma disputa enorme lá dentro por verba partidária. Então, os candidatos a deputado... Todos os partidos, né? Todos os partidos. Mas recentemente o deputado Roque Barbieri entrou na sede do estadual do PSDB em São Paulo e deu um tiro lá dentro, né, por briga. O deputado Roque Barbieri, que é do Avante, da coligação, né, e deu um tiro lá dentro da sede do partido por briga. Isso foi publicado? Eu não vi. Foi publicado. Foi publicado, sim. Ele deu um tiro na imagem do ex-secretário de Desenvolvimento Regional, do Vignoli. Não vi. E aí procurava-se onde estava a arma, ele foi procurado, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas de fato ocorreu. Foi um fio de câmera de segurança. Existe uma briga interna também. Então, quer dizer, é difícil você controlar, né? Principalmente num período tão movimentado como de eleição, você controlar esses ânimos desses candidatos a deputados, né? Eu queria falar sobre isso, realmente. A vontade do outro você não controla, né? Mas ali para o seu staff pessoal, para aquele grupo mais seleto de pessoas que você escolhe, inclusive para ir no seu carro para o debate, aí eu acho que dá para a gente escolher melhor, né? Levar quem a gente conhece de verdade, quem a gente tem afinidade. E aí é nesse ponto que ele peca, né? Gente, e o deputado Alexandre Frota, candidato tucano, estão escondendo ele? Como é que tá a história desse candidato, hein, gente? Olha, sinceramente, se estão escondendo bem, porque eu nunca ouvi falar. Ele fez uns filmes, o senhor não deve ter assistido, mas teve uns filmes, né? Graças a Deus, não. Prefeito, um pesquisador do Datafolha foi agredido na cidade de Ariranha, né? Por uma pessoa chamada Rafael Bianchini. Ele agrediu, depois até pegou uma peixeira e foi para cima do pesquisador. E isso porque ele queria ser entrevistado, né? E a gente sabe que não é dessa forma que os pesquisadores vão até a pessoa que vai ser entrevistada. Eu queria perguntar, numa cidade como Salto de Pirapora, que é uma cidade pequena, o senhor vê essa rixa realmente? Não chama a minha cidade de pequena, não. É uma cidade robusta, está crescendo. Não vem falar que é pequena, que eu não vou deixar. É pequeno e por isso que eu gosto, porque não tem trânsito, aquela coisa horrível. Por isso que eu gosto muito da cidade de Salto do Pirapora. Mas o senhor sente, porque eu acho que é mais fácil até sentir, passa num boteco, na padaria, essa rixa é muito forte também entre, vamos dizer, na questão mais para presidente, né? Com essa divisão, essa polarização entre bolsonaristas e petistas. Essa polarização ela é muito prejudicial para a política como um todo, né, Cida? Eu acho que independente da cidade ter uma população elevada ou mais reduzida, eu acho que em todos os lugares do Brasil está existindo essa polarização chata. Aqui em Salto não é diferente, não. Tem uma ponta extremista da esquerda, tem uma ponta extremista da direita, mas aqui em Salto, a maioria da população é uma população de bom senso. Então, aquelas pessoas que raciocinam, que pensam e têm bom senso nas suas escolhas são a maioria esmagadora.
Então eu não consigo ver assim no dia a dia pessoas como esse senhor aí que você mencionou lá da cidade de Ariranha, né? Quero saber quais são os destaques dessa semana de Salto de Pirapora. O que tem de bom aí, prefeito? Kiko, no sábado nós realizamos o nosso primeiro Clean Up Day aqui. Fizemos um mutirão para fazer a limpeza do nosso Parque Ecológico Colégio dos Santos. Fizemos isso junto com a UFSCar, com o Grupo Escoteiro e também com a Guarda Mirim, todo mundo unido lá para resgatar o nosso parque que já foi aprovado, foi instituído, mas nunca foi de fato implantado. E a partir deste sábado nós iniciamos um trabalho grande lá, de uma mobilização, para a gente poder dar início aos trabalhos de implantação do parque. É um sonho da população de Salto de Pirapora, há muitos anos, ter esse parque implantado, e agora finalmente esse sonho vem saindo do papel. O legal é que a população, quando faz, ela cuida, né? Exatamente, e fica numa região interessante, porque a população reclama benfeitorias no bairro. E a gente vai começar pelo sonho principal do bairro, que é o Parque Ecológico. Nós tivemos também, Kiko, mais uma sequência aqui do nosso mutirão, né? O ônibus do BOS esteve aqui realizando 100 exames oftalmológicos. Então, os mutirões não param aqui em Salto. Cada semana nós temos ultrassom, temos endoscopia, exames oftalmológicos, enfim. Os mutirões têm dado muito certo, a gente tem trabalhado bastante e tem caminhado a passos largos aí para zerar várias filas que permaneceram longuíssimas por muitos anos. Nós tivemos também, Kiko, perdão, pode falar. Desculpa. Não, fala você. Fala. Nós tivemos também ainda, na área da saúde, o sábado de prevenção a DSTs, né? Então aqui nós oferecemos o teste rápido para HIV, sífilis e também para hepatite B. Vai até o dia 8/10 esse trabalho que nós estamos fazendo. Então também foi bem legal e eu acho que é uma necessidade para todas as cidades realizar esse tipo de trabalho, visto que os números, principalmente de HIV, eles têm subido, né? Muito bem. Se da sua pergunta final ou a pergunta não, ou uma reflexão que caiba essa reflexão ao prefeito Marum, primeiro você, depois a nossa querida Thaís Romão. Já estamos avançados do horário. Prefeito, o Francisco comentou aí que a Simone Tebet, né, não tem tido o apoio do PSDB, né? Inclusive o governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição, falou que não dá palanque para ninguém em São Paulo. Como que fica essa situação? De repente o PSDB quer caminhar sozinho no estado de São Paulo? Como que o senhor vê isso? Não tinha que dar espaço para Simone Tebet subir no palanque aqui no estado de São Paulo, ao lado do governador que busca a reeleição? Cida, eu acho que desde o momento que o PSDB não teve mais um candidato a presidente da República competitivo, como foi o, salvo engano, Serra lá atrás, sim, eu acho que ficou bem difícil pra gente, né? Na última eleição mesmo, com o Alckmin. Foi o Alckmin. Embora... Oi? Foi o Alckmin. O Alckmin, perdão. Na última eleição, o Alckmin aqui, que a gente até fez uma força e tudo mais e tal, mas aí praticamente foi massacrado na última eleição. Eu acho que essa eleição aqui repete muito o cenário da eleição passada e é tão óbvio a gente já ver que a polarização ela tá conduzindo, a população está conduzindo para esse lado, que se fosse eu na posição dele, eu faria a mesma coisa. Posso completar a pergunta? O senhor vai Francisco? de picolé de chuchu ou o senhor vai de Bolsonaro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Vai lá, Cida. Agora o senhor considera que, quer dizer, existia a possibilidade da terceira via. Então, o senhor considera que, por exemplo, o Dória mais atrapalhou do que ajudou? Não entendi a pergunta. Que o ex-governador João Dória, ele atrapalhou até o PSDB e não ter um candidato forte ou um candidato que o partido apoiasse, que tivesse realmente chance de pelo menos ir para o segundo turno?
O que impera é a vontade da população. Se o povo optou por polarizar as escolhas entre Bolsonaro e Lula, por mais que um partido, seja ele qual for, faça força de lançar um candidato, a realidade é que vai se impor, né? Então a gente vê aí que o União Brasil, por exemplo, lançou uma candidata. Né? Eu ia não sobe, não decola. Por quê? Porque não é a vontade da população. Então, pouco importa se o partido é um partido tradicional, se é maior, se é menor. Se o povo optar por aquele candidato, vai eleger. E se o povo não quiser, vai ficar de escanteio. Então, mas a senhora considera que o João Dória ter ficado muito tempo, a vaga é minha, a vaga é minha, a vaga é minha, impediu que outro candidato se estabelecesse? Mas quem seria esse outro candidato? Não, a própria Simone Tebet, que a partir do momento que ela começou a aparecer em debates, ela começou a ter mais... Mas ela não é do PSDB, né? O partido não tinha obrigação de abrir mão lá atrás já, desde o início, abrir mão dessa candidatura. Eu acho que o partido tem que tentar mesmo o máximo possível, né? A representatividade do PSDB é muito grande no país todo. Então, acho que o que a Cida está querendo dizer é que o Dória já tinha uma rejeição muito grande, né? Então, já sabia que o Dória teria dificuldades, né? E será que não teria que ter tido ali um acordo interno dentro do partido já? Humildade dele, né? Isso. Humildade. Acho que foi isso que a Cida quis dizer. Isso aí. Faltou humildade para ele, né? Sim. Para nós, para o partido em si, não. O partido foi honesto com todo mundo. Só um complemento, né, com relação, Cida, ao que você disse sobre o Rodrigo não apoiar a Simone Tebet, existe ali, como o prefeito Marum comentou, a Soraya, que é do União Brasil, e eles conseguiram ali esse apoio em São Paulo. Então, o Rodrigo Garcia optou, né, por não apoiar ninguém, até porque a União Brasil fez um repasse grande de verba para a campanha do Rodrigo Garcia. Então, na verdade, isso foi um acordo interno ali e o Rodrigo, então, não manifesta esse apoio diretamente a Simone Tebet por esse motivo. Aí é que eu pego, né, a questão. Por exemplo, o prefeito citou aí o caso, o partido é grande, mas não se pensou no país, né? Vamos tentar buscar uma terceira via que possa crescer no país. Para mim, minha opinião, prefeito, é que o Dória, ele empacou. Ele é igual aquele burro que empaca. E aí não deu margem para ninguém crescer, ninguém aparecer. Muito bem. Prefeito, pode falar. Eu concordo isso daquele que ele empacou, não foi nem para frente nem para trás. Mas daí atribuir a culpa do não crescimento da terceira via a qualquer pessoa não é justo, porque é a vontade da população. Nunca existiu uma predisposição da população a optar por uma terceira via. É a minoria optando pela terceira via. Desde o início das pesquisas a gente já via que ou era Lula ou era Bolsonaro. Então, por maior esforço que qualquer partido, qualquer candidato tivesse feito, eu tenho certeza absoluta que essa eleição ela continuaria previsível do mesmo jeito que ela vem se mostrando até agora. Extremamente polarizada entre os dois lados. Muito bem. Prefeito, obrigado pela sua participação. Hoje falamos de política. Thaís, obrigado pela participação. Vocês são as nossas biduzinhas. Eu quero mais um café. Vai, filha, toma um café, bebezinha. Aí a Fátima Matias me chamou aqui no Facebook e falou: opa, a neta do seu Francisco também faz aniversário hoje. Ela não é francisquinha, tá? É a Thalita. E o café com o nosso Rubinho e com meu amigo jornalista também, Gaissan. Muito bem, prefeito, obrigado pela participação aí com as meninas. Valeu, hoje foi diferente e vamos em frente. Um grande abraço para todos vocês. Até amanhã. Aliás, não, vocês até sexta, Thaís. Até segunda. É segunda. E o prefeito Marum na quinta, tá bom? Um grande abraço a vocês, paz e bem, se cuide. Foi uma honra tê-los conosco aqui no Jornal da Jovem Pan.